Então, bora lá, meus irmãos, dando continuidade aí no estudo cristológico, né, de cristologia. Hoje a gente vai falar sobre a carta ou a epístola aos Hebreus. Vamos ver essa nomenclatura de carta e epístola, a gente vai discutir um pouquinho isso e ver como isso está equivocado. Né? Então, sobre o que Hebreus trata? Né? A cristologia de Hebreus trata sobre o quê? Isso aí a gente está no nosso livrinho entre a página 99 e 104. Tem três tópicos no livro, né? O tópico 5.1, que é a superioridade de Cristo em relação aos anjos, 5.2, a superioridade de Cristo em relação aos profetas, e 5.3, mostrando que Cristo é superior aos sacerdotes levíticos. Ok? Curiosidade sobre Hebreus, né? Só um comentáriozinho prévio aqui antes da gente entrar em Hebreus. Eu comentei na última aula que a Bíblia ela foi escrita e organizada de maneira teológica. Nada foi colocado em sequência por acaso. Tudo tem uma lógica teológica. Então, a gente viu no estudo de cristologia que existe também uma teologia ali pesada. Né? Então, começa ali com Mateus, mostrando Cristo através dos judeus, porque ele tinha que vir através dos judeus. Né? Então, Mateus está primeiro por causa disso. Depois mostra em Marcos, então, os judeus que eram dominados pelos romanos. Primeiro você mostra para os judeus, porque se não fosse através dos judeus, Cristo não seria ninguém, não teria vindo, pelo menos pelo relato bíblico, né? As profecias apontavam que ele viria da raiz de Davi. Né? Então, primeiro mostra pelos judeus, depois mostra pelos dominadores políticos, né? Que eram os romanos. Depois, na sequência, vem mostrando ali para os gregos, né, que são os dominadores culturais. Apesar de Roma ter dominado a Grécia dominou Roma e dominou todo mundo em relação à cultura. Então, vem numa sequência. Primeiro eu vou mostrar de onde ele veio, depois eu vou provar para os dominadores políticos e os dominadores das armas, né? Depois eu vou mostrar ele para a cultura dominante, depois ele vai ser disseminado para o mundo, essa ideia cristológica. Aí a gente viu que também a sequência que o que Paulo fez, ele fez a conexão entre as revelações que aparentemente estavam soltas entre os quatro evangelhos, né? Aí vem o evangelho de João, que depois mostra para a igreja, para quem tinha sido convencido, essa espiritualidade de Cristo. Né? Os três primeiros mostrando ali a baixa cristologia, que é Cristo como homem, né? Essencialmente, e João mostrando Cristo como Deus, essencialmente. Ok. Depois vem os escritos de Paulo. A cristologia defendida nos escritos de Paulo é o aprofundamento de quem é Cristo, trazendo aí a conexão com a nossa vida real, né? E daí? Cristo é isso, ok. Mas o que isso significa para mim? Então, Paulo faz esse aprofundamento teológico, faz a junção, a conexão. É Paulo que traz a lógica e costura os quatro evangelhos. Porque mesmo os evangelhos tendo sido revelados aparentemente, hoje para a gente é fácil ver isso, né? Tendo sido revelados dentro de uma sequência, naquele momento aquilo ali não fazia lógica. Então Paulo faz essa costura entre todos os evangelhos, mostrando essa lógica de uma maneira mais aprofundada. Ok, a gente tem os escritos paulinos e a gente chega agora em Hebreus, a cristologia em Hebreus. Muita gente acha que Hebreus foi escrito por Paulo, né? Até hoje tem gente que acha isso. Até o século ali, meados do século IV da nossa era quase que um consenso, ou pelo menos a maioria dos pais da igreja ali, eles caminhavam nesse sentido de achar que era Paulo. Porém, hoje, é um consenso entre os estudiosos que não foi Paulo, ok? Quando a gente for estudar sobre Hebreus, a gente vai aprofundar nessa discussão, dentro do texto bíblico, pegando ali algumas ideias, alguns ganchos para a gente ver por que sim, por que não, né? Mas tem vários apontamentos aqui. Daqui a pouquinho a gente comenta um pouco mais sobre isso. Então, essas curiosidades aqui sobre Hebreus que eu selecionei para vocês aqui. A Epístola aos Hebreus não é uma epístola, é um tratado teológico. Inclusive, no nosso livro, lá na página 99, ele traz aqui da seguinte maneira. Ele traz de uma maneira mais branda esse comentário, eu quis colocar de uma maneira mais incisiva, e eu vou dizer por quê. Ele diz aqui o seguinte: a Epístola aos Hebreus, apesar de seu nome, não é tanto uma epístola verdadeira quanto é um tratado teológico, uma longa expostulação
de um tema principal, a superioridade de Jesus Cristo. Expostulação, eu acho que esse termo aqui não combinou muito bem nessa frase, porque expostulação é a reclamação que você faz perante a pessoa que praticou a ofensa. Eu não achei esse nome aqui que não combinou muito nessa frase, não. Mas o autor aqui ele colocou de uma maneira mais tranquila. Eu preferi ser incisivo para vocês não esquecerem isso. Né? A epístola aos Hebreus não é uma epístola. Tem algumas Bíblias que traz o nome Carta de Paulo aos Hebreus. Piorou ainda, que não é carta, nem epístola é. Não é carta, não foi Paulo, e para piorar, não foi escrita aos Hebreus. Ou, pelo menos, a gente não pode bater o martelo que foi direcionada exclusivamente ao povo hebreu. Primeira diferença, o que é uma epístola? Primeiro, o que é uma carta, para ficar mais fácil? Carta, como todo mundo sabe, é aquele escrito de maneira mais pessoal, né? Tratando sobre assuntos mais particulares, direcionado a uma pessoa. A epístola, ela aparenta uma carta, ela se parece com uma carta, mas ela é direcionada a uma comunidade ou uma igreja, ela tem um alcance mais amplo e ela trata de assuntos mais não muito particularizados. Então, a epístola é uma carta no sentido mais coletivo. Hebreus ele não se encaixa nem na questão de carta e nem na questão de epístola. Primeiro que a gente não sabe quem era o destinatário. Olha o segundo ponto que eu coloquei para vocês aqui. Não nos fornece o destinatário. A carta aos Hebreus não diz para quem ela foi direcionada. Ela nos dá uma ideia que foi escrita aos judeus cristãos, os judeus de raça, né, que estavam sendo perseguidos. Aí vocês abram a Bíblia em Atos 18:2, pode ser uma indicação, né? Vão abrindo aí, eu vou terminar o comentário aqui. Ela não é uma epístola. Primeiro que ela não se direciona a ninguém, não tem um destinatário. Uma epístola, assim como uma carta, ela tem que ter um destinatário. Né? É um dos pontos identificadores de uma epístola. Ela tem que tratar sobre um assunto, sobre um problema, e tem que ter aquele cunho mais pessoal. Né? A ideia de Hebreus, ela não traz isso, nem o destinatário, não diz também quem é o remetente, né? Por isso que a gente não sabe quem escreveu. A ideia de carta está fora, a ideia de epístola também está fora. E ela se identifica muito mais como um tratado teológico. Ela se preocupa muito mais de defender a teologia sobre Cristo. Muito mais. Então, é um tratado teológico e não uma epístola e nem uma carta. Ela não nos fornece destinatário, né? Como está aí no segundo tópico. Então, dá uma olhadinha aí em Atos 18, verso 2, que diz aqui o seguinte. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles. Isso aqui é um indicativo, isso pode ser um indicativo do que estava acontecendo, que era a perseguição aos judeus cristãos, aqueles judeus que tinham ali aceitado a mensagem cristológica, que tinham aceitado Cristo. Eles começaram a ter problemas, e o imperador Cláudio, ele por meio de decreto, expulsou esses judeus de Roma. Então, Áquila, que inclusive tem gente que defende que Áquila pode ter sido um dos escritores, né, um provável escritor, mas eu acho fraco essa vertente. Tem gente que acha que foi Apolo, né? Lutero acha que foi Apolo, eu acho que eu até coloquei aqui, ó, Lutero disse que foi Apolo quem escreveu. Tem pais da igreja que diz que, se eu não me engano, não sei se foi Agostinho que falou isso, né? Não tenho certeza quem foi que falou isso, não, mas um dos pais da igreja aí. Ele diz que somente Deus sabe quem escreveu Hebreus. Né? Até hoje não existe consenso e dificilmente vai haver. Tem uma piadinha teológica que dizem que foi Priscila, né, a mulher de Áquila, quem escreveu. Por quê? Piadinha teológica aí, a gente tem referência ali em Hebreus, no último capítulo, lá no capítulo 13, né? No verso 22, ele diz aqui o seguinte: Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Abreviadamente vos escrevi. A piadinha teológica aqui na defesa de Priscila que teria que ter sido uma mulher, por quê? É um dos maiores escritos que a gente tem no Novo Testamento, e ela diz, e a pessoa, o autor ali, ele diz que escreveu ainda abreviadamente, né? Então, há uma defesa que foi a mulher por causa disso, ela queria falar muito mais. Então, beleza, o terceiro ponto aí,
Não se sabe quem escreveu e quando foi escrita. Essa questão de quando foi escrita a gente vai discutir daqui a pouquinho. Hebreus é para a cristologia o que Romanos é para a soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Então, da mesma forma como Romanos se debruça a explicar a questão da salvação, nos fazer compreender esse processo salvífico, Hebreus ele se debruça a explicar essa superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação aos sacerdotes, em relação aos profetas. Nos outros escritos, revela o que Cristo fez por nós. Olha a diferença de Hebreus para os outros escritos cristológicos. Nos outros escritos, revela o que Cristo fez por nós. Em Hebreus, mostra o que ele continua fazendo. O que ele continua fazendo lá no céu. Em relação a essa obra de Cristo aqui, não dá tempo da gente se aprofundar nisso aqui, mas os adventistas, eles trabalham isso aqui de forma pesada, eles têm uma explicação disso aqui detalhadíssima do que Cristo, o trabalho que Cristo faz hoje nos céus, né? A questão do santo, do lugar santo que ele entrou, do que ele está fazendo, do santo dos santos, eles têm uma explicação disso aqui detalhadíssima. Eu acho um pouco forçada, mas é bem interessante. Quem quiser pesquisar a respeito disso aí, ok? Então, bora lá. Ainda curiosidades aí sobre o Hebreus, sobre a carta, epístola aos Hebreus aí, né? Alguns dizem que não foi escrito no primeiro século, ou seja, o primeiro século vai até ali o ano 100, né? Da nossa era. Só que, aqui algumas defesas porque que ele foi escrito antes do ano 100. Só que em 95 depois de Cristo, ou seja, ainda no primeiro século, Clemente de Roma escreveu uma carta citando uma carta que tinha sido escrita aos Hebreus, ou seja, ele fez referência a essa carta. Então, e isso é um texto histórico, né? Então, essa argumentação de que foi escrito, é um escrito tardio, ela não se sustenta. Ainda em relação à questão de quando foi escrito. Há muitas menções ritualísticas fazendo comparação com Cristo. Né? Ritualística no sentido, e há uma conexão direta entre a carta de Levítico, entre o livro de Levítico e esse escrito aí aos Hebreus, ok? Se vocês quiserem fazer essa leitura paralela, é muito interessante. O comparativo que ele faz com Cristo e o comparativo do sacrifício que tem em Levítico. Então, há muitas menções ritualísticas fazendo comparação com Cristo. Só que os sacrifícios foram interrompidos com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. E essa carta também não traz esse comentário. Né? Então, depois do ano 70, depois da destruição ali de Jerusalém, que parou-se o sacrifício parou ali no ano 70, então não teria lógica ele continuar fazendo esse comparativo, né? Vamos dizer que ele tivesse sido escrito aí 30 anos depois, 40, 50. O sacrifício já tinha sido interrompido, né, pelos judeus. Então já seria uma argumentação fraca para os judeus isso aí. Já seria, de repente, uma segunda ou terceira geração ali, que não teria, de repente, nem visto a questão dos sacrifícios acontecendo no templo. Então, essa argumentação de Hebreus seria uma argumentação bem fraca se ele quisesse defender isso de uma forma bem incisiva, né? Ainda eu faço um comentário em relação a isso aqui, ó. O templo judeu foi totalmente destruído pelo exército romano no ano 70. Desde então, os judeus cessaram os sacrifícios de animais. Embora a tradição continue entre os samaritanos, o sangue é derramado no Monte Gerizim e não segue estritamente a tradição bíblica. Isso aqui é só uma curiosidade para vocês aí, uma curiosidade histórico-teológica, né? Em relação a isso aí. Mas, voltando lá no... Deixa eu ver aqui. Não, voltando aqui. Mas, voltando aqui, então, essa argumentação de que teria sido um escrito tardio, ela não se sustenta. A lógica é que ela foi escrita antes do ano 70, porque faz menção ao sacrifício, e muita menção, inclusive, fazendo esse comparativo de Cristo com o sacrifício perfeito, né, o sacrifício que já tinha sido dito lá em Levítico. Não fala nada sobre a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, então também seria um indicativo, né? Então, muito provavelmente é um escrito ali bem perto ali, pegando aí provavelmente ali testemunhas oculares ou a primeira geração ali logo após Cristo. Ainda que fazendo um comentário aqui disso que eu separei para vocês dessas curiosidades histórico-teológicas aqui. Sobre o templo.
O templo judeu foi totalmente destruído pelo exército romano no ano 70. Desde então, os judeus cessaram o sacrifício de animais. Então, a partir do ano 70, não tem mais esse sacrifício. Embora a tradição continue entre os samaritanos, aliás, eu acho que eu repeti isso aqui, né? Então tá ok, só uma curiosidade aqui. Em 2016, pela primeira vez em quase 2 milênios, quase 2.000 anos, cordeiros de um ano foram sacrificados ao ar livre por homens que reúnem as condições de serem os novos levitas e sacerdotes. Né? Isso aqui tem algumas implicações aí escatológicas, tem gente que diz aí que eles estão construindo aí o terceiro templo e tal, mas isso aí é só uma curiosidadezinha para vocês. Agora, voltando aqui para o nosso livro, na página 99 ainda. Então, como eu disse, um dos indicativos é que esse escrito, essa epístola, essa carta, esse tratado teológico aos Hebreus, né, ele tenha sido escrito baseado lá em Atos 18:2, para aqueles judeus que estavam sendo perseguidos por terem se tornado cristãos. Eram judeus / cristãos, né? Então, eles começaram a ser perseguidos e começaram a se questionar e querer voltar para trás, e querer continuar da forma judaica de adoração, né, de sacrifícios, porque os judeus em si, eles nunca tiveram muitos problemas com o Império, né, de uma maneira geral. Alguns pontos específicos da história eles tiveram. Mas quem sempre teve problema com o Império, ali no começo, ali, isso veio acabar lá com Constantino no IV século. Mas o problema eram os cristãos e não os judeus. Né? Então, alguns judeus que se tornaram cristãos, que começaram a ver o peso que aquilo ali representava, a perseguição, eles começaram a querer voltar a serem judeus como eles eram antes. Então, há uma defesa que essa carta aos Hebreus tenha sido direcionada a essas pessoas, a esses hebreus, né, de raça, que tinham se tornado cristãos e que agora estavam querendo voltar a serem judeus, como eram antes, por causa da perseguição. Isso é uma possibilidade, ok? Então, aqui, dando continuidade à leitura aqui, na página 99, o texto parece ter sido escrito para convencer cristãos judeus da superioridade da nova aliança à antiga, é o que eu estava falando, para combater a tendência judaizante que criou tantos problemas para Paulo. E nela encontramos uma exposição, ponto a ponto, dos motivos pelos quais Cristo é superior a tudo o que encontramos no Antigo Testamento. Então, ele faz essa defesa. Por esse motivo, o livro é um texto indispensável para qualquer estudo da cristologia. Hebreus resume muito das ideias centrais do Novo Testamento a respeito de Cristo. Hebreus é para a cristologia o que Romanos é para a soteriologia. Já comentei isso aqui. Em seu louvor efusivo de Hebreus, Calvino assim defendeu a epístola contra os críticos, que Calvino escreveu sobre Hebreus aqui. De fato, não há nenhum livro da Santa Escritura que tão claramente fala do sacerdócio de Cristo, que tão sublimemente exalte a virtude e a dignidade daquele único e genuíno sacrifício que ele ofereceu através de sua morte, que tão ricamente trate do uso de cerimônias, tanto quanto da sua remoção, e numa palavra, tão plenamente explique que Cristo é o cumprimento da lei. O que Calvino falou, um comentário muito, muito pertinente aqui. Então tá. Item 5.1. Cristo é superior aos anjos. Qual a defesa aqui que o escritor de Hebreus ele faz disso? Página 100. A missão do autor de Hebreus é estabelecer a superioridade da revelação, ministério e sacrifício de Cristo sobre toda a revelação, ministério e sacrifício da antiga aliança, e provar que estas coisas eram sombras antecipatórias da realidade da salvação que Cristo um dia traria ao mundo. Isso aí a gente vai ver em Hebreus 10, verso 1. Para estabelecer que Cristo é o mediador supremo, Hebreus aponta para 3 figuras que mediavam entre homem e Deus no Antigo Testamento: os anjos, os profetas, né, exemplificados aqui na pessoa de Moisés, e os sacerdotes. Então, ele vai fazer essa defesa da superioridade de Cristo em relação a anjos, em relação a profetas e em relação a sacerdotes. O autor de Hebreus está exaltando a superioridade de Cristo de 2 maneiras. Primeiro, ele diz que Cristo se tornou mais excelente que os anjos. Né? A gente vê isso aqui em Hebreus 1, verso 3 e 4. Pois desempenhou a grande obra da salvação, sofrendo na cruz e com isso comprovando sua posição como homem perfeito.
Como a epístola segue a dizer no capítulo seguinte, em Hebreus 2, verso 10, diz aqui o seguinte: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Cristo conquistou por seu próprio mérito, sofrimento e esforço, uma glória muito maior do que a de qualquer anjo. Esse papel que Cristo desempenhou não poderia ter sido feito por nenhum anjo, por maior que ele fosse ali na hierarquia angelical. Ok? Então, essa é a defesa que o autor de Hebreus aqui faz. Cristo é, afinal, o Filho de Deus. Sua glória como Filho, a glória do divino nome que ele herdou do Pai, já era maior do que a de qualquer anjo, e agora ela foi redobrada pela glória de sua vitória sobre a morte e o pecado na cruz. Hebreus também cita diversas passagens do Antigo Testamento, provando que anjos são e sempre foram apenas servos de Deus, criaturas que existem apenas para servir a Deus, e até mesmo as pessoas que temem a Deus. Ao final do primeiro capítulo, o autor pergunta, isso aqui está em Hebreus 1,14, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, o papel deles é trabalhar em prol da revelação do evangelho para que a gente alcance a salvação. Só que quem conquistou a salvação não foi o anjo. Então, essa é a defesa, foi o próprio Cristo. Finalmente, o autor de Hebreus oferece uma prova final de que Cristo não foi o anjo. Ele veio para salvar a humanidade, e não os anjos caídos. A morte de Cristo traz salvação para nós, não a qualquer demônio. Como poderia um anjo pagar pelos pecados da humanidade? É o questionamento que o autor faz. Se a morte dele é o que venceu a morte que nos é inimiga, então Jesus deve ter sido humano, não algum ser angelical. Né? Então, outra referência aqui, Hebreus 2, verso 14 a 16. Então, a carta ela começa ali no princípio já fazendo essa defesa da superioridade dele aos seres angelicais. Item 5.2, Cristo é superior aos profetas. A gente vê também aqui em Hebreus 1, do verso 1 ao 2, essa defesa, né? Em Hebreus 3, verso 2 a 6. Esse aqui eu vou ler aqui. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ele começa fazendo a comparação, agora ele vai defender a superioridade dele em relação aos profetas. E ele pega Moisés como o grande profeta, o maior profeta. Então ele vai mostrar que o maior profeta ainda, mesmo assim, Cristo é superior a este profeta. Então Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança do qual nos gloriamos. Isso aqui está em Hebreus 3, de 2 a 6. Não existe figura mais importante do que Moisés no pensamento religioso judaico. Então ele pegou o maior representante profético para os judeus, né? E mesmo assim ele colocou Cristo muito acima de Moisés. Então ele começa com a defesa que Cristo é superior aos anjos, agora ele vem defendendo que Cristo é superior ao maior profeta que eles conheciam, e ainda tem aqui a defesa que o autor de Hebreus não está comparando Jesus com algum profeta aleatório, mas com o profeta, né? Esse o aqui está em maiúsculo, o grande profeta. E para Hebreus não há nem competição entre os dois. Moisés foi um ornamento à casa de Deus, mas no fim das contas ele ainda era apenas uma parte da casa. Jesus, por outro lado, foi o arquiteto e construtor da casa, aquele por quem Deus fez também o mundo. Essa defesa está em Hebreus 1.2. Agora, no item 5.3, está na página 103, ele faz a defesa de que Cristo é superior aos sacerdotes levíticos. Essa defesa aqui ela vai desembocar no seguinte entendimento. Ele não só era o sacerdote que oferecia o sacrifício, né? Ele se deu como sacrifício, ele foi o próprio sacrifício perfeito. Então, nesse sentido, há essa defesa de que ele é superior a todo e qualquer sacerdote. O autor aqui, eu vou ler algumas partes que eu selecionei aqui, ele diz aqui o seguinte, a maior parte da carta aos Hebreus, epístola, é dedicada ao sacerdócio superior de Cristo. Pois de todos os ofícios mediadores do Antigo Testamento, nenhum era mais santo do que o sacerdócio.
e em nada Cristo se mostrou mais superior do que com a excelência de seu sacrifício. A imagem mais marcante que o livro utiliza para ilustrar a superioridade de Cristo é a figura de Melquisedeque, que seria um símbolo histórico do tipo de sacerdócio que Cristo desempenha por nós. Essa questão de Melquisedeque aqui, ele faz o comparativo por quê? Porque Cristo, se fosse seguir ali o sacerdócio, ele não era para ser um sacerdote, né? Então ele traz essa ideia de Melquisedeque, que ao mesmo tempo ele trazia essas duas funções de sacerdote e rei, e como Melquisedeque ele não tem uma genealogia por trás dele, ele traz essa ideia também para Cristo, que Cristo não precisava dessa genealogia para ser esse sacerdote e ser rei também, além de juntar a outra função que era de profeta. É o que em teologia a gente chama desse cordão aí de 3 dobras, né? Os 3 ofícios de Cristo. Ele continua aqui. O Salmo 110 usa a expressão ordem de Melquisedeque para designar o tipo de sacerdote que o Messias seria. Não um sacerdote levítico, um descendente de Arão, mas um sacerdote rei. Melquisedeque foi sacerdote em Salém, a cidade que um dia se tornaria Jerusalém, a cidade de Davi. Assim, Jesus, temos o filho de Davi assumindo o sacerdócio de Jerusalém na ordem do outro sacerdote rei daquela cidade. Além disso, o autor explica que Melquisedeque foi como Cristo, pois, tal como Cristo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Esse comparativo aqui ele faz em Hebreus 7:3. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu posso selecionar para falar para vocês. É muita coisa, não tem como eu ler o livro todo, né? A gente já explicou essa questão. Nessas últimas partes aqui sobre a cristologia, em relação aos escritos aqui bíblicos mesmo. Essa vai ser a última aula sobre cristologia. A próxima aula, que vai ser a última aula da matéria, a gente vai tratar a questão dos concílios, de algumas heresias, né? Também vai ser uma coisa bem breve. Mas em relação à aplicação bíblica, aplicação no texto bíblico, na carta, nas epístolas ou nos escritos aqui, nos evangelhos, então, essa é a última parte que a gente vai tratar. Como a gente já vem, eu acho que na 5ª ou 6ª aula, essa aula aqui, né, tem muitas coisas teóricas que a gente já passou 1, 2, 3 ou mais vezes. Então, essa aula aqui ela está sendo mais dentro da leitura do livro mesmo. Mas, mesmo assim, não tem como ler tudo. Tá certo? Então, isso aí fica para vocês aí. Se já fizeram a prova, se não fizeram. Em relação aqui a Melquisedeque, tem muita gente que acha que Melquisedeque, em teologia a gente fala isso aqui de cristofania. Tem gente que acha que era o próprio Cristo ali pré-encarnado, na imagem ali de Melquisedeque, né? Eu acho isso um pouco forçado, mas só aí um aspecto de curiosidade para vocês também. Tá certo? Então, mais uma parte aqui para finalizar a aula de hoje aqui. Eu selecionei aqui um escrito para vocês. Os crentes veterotestamentários, ou seja, do Velho Testamento, obtiveram a salvação olhando para o Cristo da promessa. Ou seja, como que os crentes lá do Velho Testamento eles eram salvos? Se toda a salvação é em nome de Cristo. Se Cristo ainda não tinha encarnado, se ele ainda não tinha aparecido na história. Eles eram salvos por causa da promessa nesse Cristo salvífico, desse Messias. Então, eles eram salvos através da fé olhando para frente. Os crentes do Velho Testamento, os veterotestamentários. Os crentes neotestamentários, que somos nós, eles obtêm a salvação olhando para o Cristo da história. Então, nós olhamos para trás, para o que já foi revelado. Mesmo os crentes do Velho Testamento e os do Novo Testamento estão olhando para o mesmo local. Uns, os lá de trás, olhando para frente e nós olhando para trás. Mas o ponto central do olhar é Cristo. É a obra de Cristo na cruz. Ok? Então, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a centralidade de tudo, a centralidade da Bíblia, a centralidade da revelação teológica é Cristo, é a obra de Cristo, é a obra salvífica de Cristo. Então, essa aula a gente vai parar por aqui, ela foi mais breve do que as outras. Na próxima a gente vai para a página 105, o desenvolvimento histórico da cristologia. A gente já sai um pouco mais aqui da Bíblia e vamos tratar alguns assuntos aí da história cristã, né? Como foi essa discussão até a gente chegar nesse entendimento que a gente tem cristológico, que a gente tem hoje, né? Como que foi esse período aí, essa turbulência, essas discussões aí, as heresias que surgiram.
Ok? Então, forte abraço aí, fique com Deus.